Nossa Nutri, Fernandinha Paolucci, bem-vinda! Trouxe um mundo, a diretora falou que você não trouxe exatamente uma dieta, né? Mas eu vou te perguntar várias coisas, você vai me contar toda a dieta, brincadeira. Tá. Mas você trouxe aqui, não, é que eu sei como você gosta de trazer e montar os alimentos que são legais e os que não são. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, que eu sei que você estuda muito isso, você está... A gente trabalha com muita autoimunidade no consultório. Exatamente isso. Então, por isso você é a pessoa certa para me responder. Se o número está aumentando, se o glúten é modificado, se nananana, onde é que começa essa história? É realmente do consumo do glúten em excesso? Ou o mínimo dele consumido também já é algo que faz mal? Ou as pessoas também não estão muito bem nutridas no geral, porque estão se alimentando de forma errada, e aí esse lance do glúten ele acaba ganhando uma força maior. A gente nunca sabe quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. Tá. Mas tem vários fatores, a modificação do trigo, né, um glúten mais resistente, a gente tem a super higiene do ambiente que fez com que a gente perdesse algumas bactérias que eram nocivas, mas que ajudavam nessa simbiose no nosso intestino junto com as bactérias boas. Entendi. Então, assim, quando eu começo a esterilizar muito o ambiente e também esterilizar muito o alimento que eu consumo, eu perco essas bactérias que podem fazer essa simbiose. Então, o que acontece? O meu sistema imune, como não tem mais aquelas bactérias, ele fica meio perdido. Ele já não sabe com que reagir. Então, tudo que entra de diferente, como corantes, aditivos, pesticidas, pode gerar esse choque com o sistema imunológico e aumentar a permeabilidade. Entendi. Então, são N fatores. Tá tudo indo mal. Que estão não é relacionados. Só o glúten ali isolado. Exato. E aí, fazendo um gancho com o que ela comentou, para você ter a doença celíaca, você precisa ter esses genes e ter, né, um teste FAM positivo, que é o teste de autoimunidade. Tá. Do contrário, se você não tem eles, você pode ter a intolerância alimentar ao glúten. Por quê? Porque uma microbiota intestinal permeável, que pode ser por N motivos, você pode reagir com o glúten, mas também pode reagir com qualquer outro tipo de proteína de difícil digestão. Tá? Não só com o glúten. Exato. Quais seriam elas? Tá? Então pode ser proteína de soja, pode ser proteína do leite, pode ser alimentos transgênicos, que eles também provocam essa alta permeabilidade intestinal, pode ser uma leguminosa que tem algumas substâncias na casca que aumentam, que ajudam a separar essa célula intestinal. Sério? Que ativam a zonulina e a zonulina faz com que os grampinhos entre as células intestinais se abram. Então aumenta a permeabilidade e aumentando a permeabilidade você perde o processo de seleção. A microbiota ela é inteligente se ela está saudável, então ela deixa de absorver coisas ruins, né, e absorve coisas boas. Mas quando ela perde essa capacidade, então o que acontece? Tudo entra. Entendi. Tudo entra. E o mais importante que as pessoas... E aí fere, né, o intestino? Na verdade, você começa a inflamar aquele intestino, né? E aí o que as pessoas pouco falam é sobre o processo de digestão completo. Então, o processo de digestão, ele envolve a sua mastigação. Se não for bem mastigado, na parte, né, gastro, não vai estar na forma de purê, então você não vai ter a quebra total, então você vai ter o suco gástrico, que se você não digere totalmente esses alimentos, você deixa de absorver micronutrientes para fazer suco gástrico. Olha só como que é complexo, né? E aí chega no teu intestino, tem que estar em determinado tamanho, que se você não mastigou direito, também vai ser de difícil digestão. E também vai ativar esse seu intestino. Então, se a pessoa já tem isso prejudicado, então piora. Também o processo de mastigação, processo de produção de enzimas, suco gástrico e na flora intestinal é uma coisa completa, não é só intestino. A gente não é só intestino. Entendi. A gente é um processo inteiro de digestão. Agora, então, nisso também a gente tem que ficar focado. Então, aumentou o diagnóstico de doença celíaca mesmo, mas também aumentou a sensibilidade. Aumentou a sensibilidade. Então, a sensibilidade, a permeabilidade intestinal pode ser porque você não dorme bem, porque você faz excesso de atividade física e depois você vai lá e manda uma proteína do leite. Pode ser qualquer coisa que pode gerar sensibilidade intestinal, né? Os xenobióticos, os pesticidas, os aditivos, corantes. Também. Entendeu? Os transgênicos, todos eles aumentam a permeabilidade intestinal. Puxa vida, e tá tudo ligado. E então, o estresse. Então, às vezes, você tem um estresse emocional, né? Trabalha demais, também aumenta a permeabilidade. Aí você fala, pô, tá aumentando muito, mas as pessoas também não estão, né, se alimentando errado, trabalhando mais, não dormindo bem.
Então, assim, tem tudo isso, né? Essa história do ovo da Carlinha se identificou em todas. Porque quando você também começa a passar mal, aí você começa a fazer os exames, aí você nota que algo, então tá, aí você chegou no diagnóstico. Aquilo também te estressa. Aí parece que o negócio piorou. O surto autoimune, ele vem muitas vezes de processos de descarga de estresse, pode ser emocional, de trabalho, né? Ou essa pessoa que não dorme nunca, né? E pode ser também com essa exposição frequente, que você vai toda hora ativando o sistema imune. Aí chega uma hora que você dá o gatilho, e aí você já tinha lá aquele gene, aí ele destrói. E aí, o que é importante falar é que a doença autoimune, ela é oportunista. Então, eu tenho só doença celíaca? Não. Se você começar a consumir alimentos errados, você vai continuar ativando e isso pode migrar para um diabetes, pode migrar para um lúpus. Ainda que você tenha retirado o glúten. Ainda que você tenha retirado o glúten. Olha lá que já tem perguntinha do público na tela. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Michele. Um beijo pra você. Quando a doença é descoberta, fazendo o tratamento correto, quanto tempo leva, então, para se observar uma melhora? Vamos ouvir, então, a parte clínica, no seu caso, e depois, se a Carlinha quiser falar, ela disse que demorou um pouquinho. Demora porque você tem que reestruturar essa célula intestinal. E quando a pessoa tem a doença celíaca, que está fazendo consumo de um monte de alimento, ela começa a ficar careca. Então, para ela, as vilosidades se regenerarem, demora. A gente precisa de vitaminas do complexo B, vitamina D, a gente precisa de vitamina K. E aí, olha que interessante, a gente precisa ter um perfil de bactéria bom para sintetizar vitamina K, complexo B, entendeu? Também. Ou seja, então você fica numa fase que o ideal seria, junto do médico, fazer uma reposição, às vezes, de vitaminas e minerais via soro, porque essa flora intestinal não está com uma boa capacidade de absorção. Comprimido. Para o sistema imunológico voltar a trabalhar de forma adequada e junto com dieta. Então, a suplementação via oral, nesse momento, ela tem baixa absorção. Entendi. Então, por isso que precisa, é um trabalho multidisciplinar com outros profissionais, com médicos, para a gente fazer uma reestruturação dessa flora. Tá. Deixa eu só te perguntar, você chegou a fazer alguma coisa, reposição de enfim, de outra forma? 2011. Até 2013, eu ainda não tinha feito acompanhamento nutricional. Então, eu estava tentando, como confeiteira, comer tudo que eu não podia mais na versão sem glúten. Entendi. Então, engordei horrores. Eu ainda não tinha absorvido a essência da alimentação saudável que é pra gente carregar pro resto da vida. Entendi. Então, em 2013, que eu comecei a fazer o acompanhamento com nutricionista funcional. Amo minha nutricionista. Amo todas as alma. Aí, a partir daí, onde ela tirou as proteínas alergênicas para reconstituir o meu intestino, deu prazo médio de 1 ano e meio com muito rigor. Muito rigor na dieta. E deu certo. Tanto na contaminação cruzada, quanto na exclusão de outros alergênicos para essa recuperação. Exatamente. Em 1 ano e meio eu tinha enxugado os quilos que eu ganhei na fase de negação e tinha sumido com os sintomas alérgicos. É isso mesmo. Doutora, esse é mais ou menos o tempo mesmo, então. Exatamente. Tem que ter um pouco de paciência. Isso depende do dano que a doença causou no paciente. É o tempo que a pessoa ficou com a doença sem saber. Exatamente. Quanto mais tardio o diagnóstico, mais difícil voltar a doença regredir. Mais tempo isso vai levar. Eu brinquei com a Fê, perguntei se não era fake, né? Que às vezes algumas coisas aqui não são de verdade. Não, são ilustrações, né? Mas é tudo de verdade hoje. Nossa, tá uma delícia. Seguinte, vamos pro intervalo. E a gente comentou que chegou o momento de falar do que a gente coloca na alimentação para melhorar todo esse quadro e o que a gente tem que tirar. E eu acho que eu queria pegar um gancho aí do que a Carlinha falou há pouco, Carla. Eu achei interessante que ela falou assim, nossa, eu consumia tudo sem glúten, mas era farinha. E só depois que eu passei numa nutricionista funcional, ela ajustou isso. Então, você também consumir muita farinha branca, mesmo sem glúten, você gera uma fermentação inadequada por bactérias ruins e você também continua inflamando e não melhora esse quadro. Então, achei muito positivo o que ela falou, né? E aí entra o gancho da gente introduzir realmente alimentos que vão fermentar pelas bactérias boas e vão produzir substâncias que vão melhorar esse muco, que vão melhorar, né, a célula intestinal, tá? Para você aumentar a sua barreira. A gente tem a barreira através do muco, do nosso tecido e o sistema imunológico. Então, a gente tem várias barreiras. Se não produz muco, a parede do intestino ela vai ficar mais exposta, a sensibilidade, vai aumentando a sua tendência a ter sensibilidades. Entendi. Tá? Então, primeira coisa eu coloquei aumentar o açúcar e aumentar essa parte
de vegetais, de folhas, de tubérculos, isso. Tá. Então vamos lá. Aqui a gente tem alimentos ricos em mucilagem, eles liberam aquela baba, aquela gosma. Então, ajuda na proteção para fazer muco no nosso intestino. Então, a linhaça, o chá das florzinhas de camomila, a cebolinha ou cebolete. O quiabo, que as pessoas, né, torcem o nariz, algumas torcem, mas faz super bem. O inhame, né, o kiwi, ótimo para a gente recompor célula intestinal. E a mucilagem da chia, além de conter tanto na chia e na linhaça o ômega 3, para fazer reparo de tecidual. Certo. E a gente pode comer, por exemplo, você pode fazer no vapor, pode fazer no forno, que ele o ideal é sempre fazer no vapor. Toda vez que você tostar, para essa flora intestinal também vai ser inflamatório. Então, o ideal é fazer cozidinho e no vapor. Jura? É. Então, melhor... eu tava pensando, você vê como tudo faz diferença, o modo de preparo também. Nesse caso, é melhor cozinhar no vapor. A dieta para quem tem doença inflamatória do intestino, eu falo que é a dieta de bebê. Então, a gente melhora as consistências, a gente deixa na forma mais sem tempero possível. Né? A gente usa mais as ervinhas, então até trouxe, né? O manjericão, ele é ótimo bactericida, anti-inflamatório, né? Antifúngico, ótimo para microbiota intestinal. O gengibre, tanto na ação digestiva quanto na ação anti-inflamatória, então através de infusão ou fazer ele ralado na salada, a gente pode usar. A cúrcuma a gente usa tanto via tempero quanto via cápsula para melhora da inflamação intestinal. Tá? Tem outros fitoterápicos como Boswellia serrata, melhora a produção de muco e essa junção da célula intestinal. O ômega 3, né, que eu trouxe em cápsula, mas também está presente nos peixes. Tá? Trouxe a quercetina melhora os processos alérgicos e sintomáticos. Então, a quercetina também é um flavonoide de ação anti-inflamatória. Isso tudo precisa, claro, de indicação para saber o quanto dose, você está falando no geral, né? Aí, quercetina, onde que está presente? Está presente principalmente na casca da cebola, que você pode fazer um pozinho, secar a casca, fazer um pozinho e jogar na sua refeição, quanto na própria, na própria polpa, né? Da cebola. O alho também, rico em quercetina. Qual é o nome disso mesmo? Essa é bardana. Bardana, uma vez comi estrogonofe de bardana. Chicória, ricas em inulina, que é um tipo de fibra solúvel. Olha que legal, alcachofra. Alcachofra também excelente, tanto com ação bactericida, antifúngica, mas também em termos de fibra. Para pessoas que têm processo de digestão, não estão digerindo bem, a gente também dá um suporte, às vezes. Um chá mais digestivo no pós, então o de gengibre, de hortelã, pode ajudar a produzir mais suco gástrico, mais enzimas. Ou enzimas naturais na forma em pó, também a gente pode utilizar para essas pessoas. Isso. Probiótico sempre, que eu trouxe em pó, mas pode ser em cápsula, para melhorar a quantidade de bactérias boas, fermentando ali no intestino. E pode ser também ou manipuladinho, né? Isso. E a gente ouviu aqui outro dia, assim, o ideal é que ele tenha cepas diferentes. Isso, sempre o maior número de cepas diferentes de bactérias e o maior número de quantidade que elas estão presentes. Legal. E aí essas fibras prebióticas podem estar nessa forma assim, ó, em pó, que eu posso melhorar, um suco, um chá que a pessoa possa fazer, mas principalmente via alimentar. Nada substitui o alimento e essa composição completa que ele tem em termos de micronutrientes e essas fibras. E esse grupo de frutinhas? As frutinhas ricas em pectina são ótimas para microbiota intestinal, né? Os taninos presentes no caju. Aqui, né, o nosso avocado, abacate, rico em ácidos graxos. Então, a gente precisa desses ácidos graxos mono e poliinsaturados para fazer reconstituição via intestino. Seria a gordura boa. Isso, o abacate tem fibra também, o avocado tem fibra. E aqui fibras também prebióticas através de algumas castanhas. Isso se a pessoa não tiver a sensibilidade a algum tipo de castanha. Geralmente, quem está com algum tipo de sensibilidade alimentar, quando a gente faz o teste, pode dar as castanhas. Se não der, a gente pode usar como também fonte prebiótica. Coloquei a abóbora rica em fibra, podia ser cará, tá? A gente já falou do inhame aqui, tem a batata doce, tem a parte do repolho, então todos esses são fibras que vão melhorar a fermentação.
Podem ser outros alimentos? Podem, mas eu trouxe os mais ricos relacionados com microbiota. O segredo, então, está na fibra. Está na fibra das bactérias e se vocês puderem não colocar alimentos que sejam ricos em pesticidas, então escolher orgânicos, aqui em São Paulo já tem pontos e tem dias que fornecem alimentos num valor menor do orgânico. Então tem isso também. Tem isso também. O orgânico para quem tem a doença celíaca. A doença autoimune. É para todas elas. Para todas as doenças autoimunes, isso. E o que a gente tem que tirar, Fê, de alimento? Então, como a célula intestinal está careca, ela não vai conseguir lidar com proteínas de difícil digestão. Então, tirar proteínas do leite, tirar proteína de soja, né, também é importante para que essa flora intestinal não continue inflamada. Carne também, carne vermelha ou não, quando a gente fala assim? Em alguns pacientes que eles levantam, né, os sintomas de consumir a carne e não fazer uma boa digestão, a gente tira no primeiro momento, continua com peixe, com frango, com ovos. Ou tem pessoas que é com ovos, a gente tira também. Ela vai dar sinais que aquele alimento também está prejudicando a digestão dela. Entendi. Tem que também a gente tira, melhora o processo de digestão, depois reintroduz. Pra ver porque o foco dela não é a carne, o problema maior dela é o glúten. É o glúten. Entendi. Tá. Aí, daqui a pouquinho as meninas respondem mais, porque já tem perguntinha do público na tela. Olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Rosângela, um beijo pra você. O kefir é livre de glúten? Ele é, tá? O que acontece, eu já até comentei isso. O kefir ele faz muito bem para a saúde, a gente só tem que saber a procedência dele, porque junto, né, desse micro-organismo que está se multiplicando, se não tiver um certo cuidado, a gente acaba multiplicando outros juntos, né? Seriam os funguinhos? Outros fungos, e para uma microbiota desprotegida, pode não ser interessante. Então, o kombucha também é um fermentado, também faz muito bem. Eu só fico, assim, às vezes preocupada com a procedência de onde vem, se existe padrão nessa fermentação. Entendi. Tá? Para não ter outros oportunistas junto, porque vai fermentar. A bactéria está em tudo quanto é canto. Entendi. Tá? Mas ele faz bem, sim. Faz. Mas também com equilíbrio. Com equilíbrio. Não precisa o dia inteiro também consumir não. E o kombucha, porque a gente já vou beber alguma coisa, aí kombucha. Vou beber de novo kombucha, né? Nas garrafinhas, que é bonitinho, gostosinho, né? Na tela, então, mais perguntinhas do público. Obrigada, Deia, um beijo pra você. Sou celíaca e gostaria de saber se o café e o chocolate 70% podem prejudicar a recuperação das vilosidades. O café, ele é um irritante de mucosa intestinal. Tá. O cacau, para algumas pessoas, pode irritar, mas ela vai dar os sinais e a gente retira sim ou não. Para ela ter perguntado, é que eu acho que ela já está percebendo, e o cacau, né? ele tem substâncias prebióticas também ali. Então, o cacau é uma coisa que vai de pessoa para pessoa, mas se a pessoa está com muita diarreia, a gente faz a retirada. Tá. Mas o café, ele tem ação vasoconstritora, ele vai piorar o processo de chegada de micronutrientes por essa vasoconstrição e é irritante de mucosa. Puxa, então, assim, sou celíaca que tomo 12 cafés por dia. Não tá casando, né? Deixa para um cafezinho. Eu recebi uma paciente outro dia, eu falei, olha, não tá... Melhor não. Vamos diminuir, vamos usar os chazinhos. Boa, adoro. Você é toda delicadinha assim, então... Vamos trocar. Na tela, mais perguntinha. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Lê. Um beijo pra você. Meu filho tem 5 anos e quando ele toma leite integral, sente dores em volta do umbigo. Já usei o de soja e o zero lactose e só piora a situação. Ele come queijo e iogurte natural, mas não sente nada. O que pode ser? Aí eu vou ouvir a Fê, vou ouvir a doutora. Ai, difícil, né? Quando o caso começa com criança, merece uma investigação ampla, né? Pode falar, Fê. Ele veio com a flora intestinal da mãe e a gente não sabe como foi a introdução alimentar e o processo de aleitamento dele. Né? Tá. A gente não sabe como foi a alimentação da mãe no processo de aleitamento. Então, tudo isso vai influenciar se é uma criança com uma imunidade melhor ou pior, se tem uma microbiota mais madura ou menos madura. Tem exame? Tá? Dá para saber isso? Tem que observar as fezes? Na verdade, a gente vai observando, geralmente as crianças elas dão sinais de sangue, né? Abdômen distendido, dores abdominais. Então, assim, se ele está consumindo e ele está tendo esses sintomas, o corpo está te falando que aquilo ele não precisa, não deve ser colocado.
né? Se ele já não é mais bebezinho, não tem 2 anos, a gente não precisa colocar esse leite de vaca, né? Que é um leite pasteurizado, o UHT, que a proteína já está totalmente modificada, é de difícil digestão. Então é o momento que a gente tira, introduz a parte alimentar para ele ter uma boa assimilação de micronutriente, né? Porque ficar insistindo naquele alimento, porque você acha que ele é saudável ou porque disseram que ele precisaria consumir, faz com que ele comece a ter deficiência de micronutriente. E aí ele começa a não crescer. Muitas crianças que não crescem ou têm doença celíaca ou têm problema na microbiota intestinal mesmo, uma desbiose intestinal intensa. E aí aí a doutora pode falar, procura endocrinologista. Ou crianças muito magrinhas, querendo dar GH pro filho, que não está crescendo, e aí o problema é outro. Pode falar, doutora. Eu acho que o corpo fala, como a nutricionista mesmo disse. Então a gente precisa observar. Pode ser que haja um sistema imunológico dele, ele não absorva os nutrientes e ela vai observando, vai colocando, vai retirando. Eu não acho que o leite seja tão importante nessa fase. Eu acho que consegue sim, através de outros alimentos. Então faz um teste, retira e se houver melhora, eu não introduziria, eu não colocaria novamente. Aí. Se ela é uma paciente celíaca, aí é importante sim fazer a dosagem dos anticorpos e até mesmo a biópsia no filho. Para descobrir, porque às vezes pode ser que seja, ou até uma intolerância à lactose. O caso é o seguinte, quando fala de criança, o negócio é complicado, o buraco é mais embaixo. Te entendo, Alessandra, né? Te entendo, porque eu tenho essas aulas lindas todos os dias, eu aprendo horrores com vocês. E você acha que eu consigo colocar tudo em prática, Alessandra? Aí é mais difícil. E meu filho fala, mamãe, de manhã é o TT, entendeu? É o TT. Tem o nomezinho lá, é o TT. E aí, como é que uma mãe... Eu entendo, por isso eu sei que você está assistindo, aí você fala assim, nossa, então tá. Aí se serve como, não sei, conselho ou não, se essa sua criança tiver realmente um problema e estiver fazendo muito mal, precisa diagnosticar, porque senão o negócio piora. Não é o caso do João, mas também não gosto que ele fique assim entupindo. Então eu só deixo de manhã e diminuir a dose. Puf, era um TTzão, agora... Tem várias coisinhas que a gente faz. A gente vai diminuindo a dose desse leite para a criança não perceber e vai introduzindo, às vezes, um leite de castanha ou leite de coco junto. É que assim, eu também não quero ser... Eu quero que um dia ele tome castanha, um dia ele toma normal, outro dia ele toma não sei o que lá. Sabe assim? Não, mas para ele, no caso... no caso da história dela, assim... Mas é muito difícil. Se ele for muito apegado, né? Criança, uma afetividade. Afetividade. O lance do TT também tem a afetividade. É isso da mesmo. Mãe preparar, eu quero TT da mamãe. Criança, eu acho que envolve um pouco mais de investigação, de paciência, de um respiro da mãe, né? De aceitar algumas coisas e tentar. Ai, não deu. Calma. Calma, porque a vida tem que seguir, outras coisas têm que acontecer. A escola tem que acontecer, aí tem que... Né? Então, eu acho que o recado foi dado. Linda pauta, né, que a gente acabou de realizar. Doutora Elaine Ferraz, endocrinologista, muito obrigada mais uma vez. Carlinha Serrano, que foi a nossa personagem, né, que a gente também adora. Parabéns pela história. Tá aí, super mamãe, super profissional, com tudo direitinho. E a minha querida amiga nutricionista Fernanda Paulucci também, que deu uma aula. E eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar muita gente nesse momento. Claro abrir a mente, né? Algumas coisas ficam embaralhadinhas às vezes, porque nem tudo que vocês, convidados, falam aqui são coisas que a gente quer ouvir. E aí eu me coloco como paciente também e falo, puxa, mas isso também, né? Tem essa história da gente também não querer ouvir, porque a gente fala, pô, é tão gostoso. Mas o mais importante é que a pessoa desenvolva um equilíbrio, um bom senso para ter qualidade de vida. E até para abrir a mente, às vezes, e buscar um profissional para cuidar de si. Sim, né? Sim, então, acho que a gente planta a sementinha aqui só. No caso do glúten, gente, tem que tirar mesmo e é isso, entendeu? Não tem outro jeito. Mas no caso de outros elementos, é que não vai comer nunca mais. Saiba o momento certo, se conheça, aquele bom sensozinho ali, aquela pitadinha de bom senso, acho que faz toda a diferença. E quem quiser saber mais, vou passar para vocês o contato da nossa Fernandinha Paulucci, ela tá lá no Insta, @fernandapaulucci.nutri, tudo junto, @fernandapaulucci.nutri, e eu vou passar o agradecimento também do Natu, que é o seu restaurante, que você deve ir lá experimentar. 2387-9006, 2387-9006, nunca comi massalá, mas tem coisa sem glúten, né? É, bastante. Obrigada, viu? Obrigada. Parabéns, sempre.